Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 7. O pêndulo da psicologia do investidor. Nos ciclos de negócios, financeiros e de mercado, a maioria dos excessos no lado positivo e as inevitáveis reações no lado negativo, que também tendem a exceder, resulta de oscilações exageradas do pêndulo da psicologia. Desse modo, compreender e estar atento a oscilações excessivas é requisito básico para evitar danos causados pelos extremos cíclicos e, com sorte, para lucrar com eles. Até agora, discutimos o ciclo econômico, a atuação governamental para influenciar o ciclo econômico e o ciclo de lucro. Em grande medida, essas coisas constituem o pano de fundo ou ambiente para investir. Elas podem parecer exógenas ao investimento, processos independentes que operam sós. Mas qualquer um que pense que se tratam de coisas mecânicas, em sua operação e no controle total dos resultados de investimento, subestima o papel da psicologia, ou, como costumo dizer, intercambiavelmente, da emoção. Psicologia e emoção são certamente elementos diferentes, mas não vejo nenhuma maneira significativa de distinguir entre os dois, quanto ao seu efeito no ambiente de investimento. Primeiro, como já dito, as oscilações na emoção-psicologia influenciam fortemente os ciclos econômicos e corporativos de lucro. Em segundo lugar, eles desempenham um importante papel ao causar altos e baixos no mundo dos investimentos, especialmente no curto prazo. No capítulo 1, vimos que não há distinção fundamental entre ciclos e movimentos pendulares. De fato, eu poderia ter facilitado a vida de todos nós intitulando esse capítulo de O Ciclo em Psicologia, dando-lhe uma nomenclatura consistente. Porém, por alguma razão não especificada, introduzi pela primeira vez a noção de pêndulo em Emoção-Psicologia, apenas em meu segundo memorando para os clientes, First Quarter Performance. Performance do primeiro trimestre, em tradução livre, abril de 1991. E como não encontrei algo que o refutasse nos 26 anos seguintes, continuarei a me referir a ele aqui. Para apresentar o pêndulo, repriso o que escrevi em 1991. As mudanças de humor dos mercados de valores mobiliários lembram o movimento de um pêndulo, configurando um arco. Embora haja um ponto médio representando a localização do pêndulo, em média, este realmente fica muito pouco ali. Ele está sempre, ora se aproximando, ora se afastando dos extremos do arco. E quando o pêndulo se aproxima de um dos extremos, é inevitável que ele, cedo ou tarde, volte para o ponto médio. De fato, o próprio movimento em direção a um extremo fornece a energia para a volta. Os mercados de investimento fazem o mesmo balanço pendular, entre a euforia e a depressão, entre a comemoração de desenvolvimentos positivos e o tormento gerado pelos negativos, e por conseguinte, entre estar sub- ou superapreciado. Essa oscilação é uma das características mais confiáveis do mundo dos investimentos, e a psicologia dos investidores parece gastar bem mais tempo nos extremos do que em um ponto médio feliz. Trocadilho com o termo técnico meio termo. Voltei ao tema em It is All Good, está tudo bem, em tradução livre, julho de 2007. Antes de fazer uma nova observação, listei meia dúzia de elementos nos quais as oscilações do pêndulo são vistas. Entre a ganância e o medo, entre o otimismo e o pessimismo, entre tolerância ao risco e aversão a ele, entre a crença e o ceticismo, entre a fé no futuro e a insistência na concretude do presente, entre a urgência de comprar e o pânico para vender. Acho particularmente interessante o grau em que as polaridades listadas estão interrelacionadas. Quando, por algum tempo, um mercado cresce bastante, nós, invariavelmente, vemos todos os 9 elementos listados. E quando o mercado está em declínio, vemos todos os elementos adicionais listados. Raramente vemos uma mistura dos dois conjuntos, pois há uma relação casual entre os componentes em cada um deles, com um dando origem ao próximo. Muito do que escrevi então sobre o pêndulo corresponde diretamente ao que escrevi sobre ciclos no capítulo 1. Há uma oscilação de um extremo a outro, chegando-se a um ponto que não pode ser ultrapassado. Depois, um balanço de volta para o ponto central, alimentado pelo ímpeto da reversão. Pode-se dizer que o pêndulo também tende a regredir em direção à média, ou ao ponto médio. Mas, como a maioria dos ciclos, ele geralmente não se detém ali, continuando em direção ao extremo oposto de onde veio. Por que o pêndulo é importante? Em essência, as acentuadas oscilações ascendentes e descendentes dos ciclos que estou cobrindo neste livro resultam em grande parte de, e representam, excessos psicológicos em ação. A taxa de crescimento linear da tendência na produção econômica e nos lucros corporativos é moderada, e quando as decisões pró-cíclicas dos participantes fazem com que o crescimento seja anormalmente rápido, exceto em tempos de recuperação e de uma recessão, há, usualmente, otimismo em demasia, do qual haverá um recuo. Da mesma forma, parece racional que,
em longo prazo, as ações em geral devam proporcionar retornos alinhados com a soma de seus dividendos mais a tendência de crescimento dos lucros corporativos, ou algo por volta de um dígito da média para cima. Quando o retorno passa a ser muito maior que isso, é provável que ele venha a se revelar excessivo. Há um saque sobre o futuro e, assim, tornar as ações arriscadas, deixando uma correção para baixo na ordem do dia. Nos ciclos de negócios, financeiros e de mercado, a maioria dos excessos no lado positivo e as inevitáveis reações no lado negativo, que também tendem a exceder, resultam de oscilações exageradas do pêndulo da psicologia. Desse modo, compreender e estar atento a oscilações excessivas é requisito básico para evitar danos causados pelos extremos cíclicos e, com sorte, para lucrar com eles. As normas, em termos de crescimento e apreciação, são, em certo sentido, corretas e saudáveis. E se todos se comportassem de acordo com essas normas, em vez de ocasionalmente esperar por mais e, assim, preparar o terreno para mudanças em direção a menos, o mundo seria um lugar mais estável, menos conturbado e menos propenso a erro. Mas essa não é a natureza das coisas. Eu falei sobre a inaplicabilidade das normas em The Happy Medium, meio termo, em tradução livre, julho de 2004. Mas agora, com os dados atualizados até 2016. Juntando tudo, as flutuações nas atitudes e no comportamento combinam-se para tornar o mercado de ações o pêndulo final. Nos meus 47 anos no setor de investimentos, a partir de 1970, os retornos atuais do S&P 500 passaram de 37% positivos para 37% negativos. Na média de anos bons e anos ruins, o retorno de longo prazo é geralmente estabelecido com 10% ou mais. Todos estão felizes com esse desempenho típico e adorariam mais do mesmo. Mas lembre-se, um pêndulo oscilante pode geralmente estar no ponto médio, mas na verdade não se detém lá por muito tempo. O mesmo acontece com o desempenho do mercado financeiro. Aqui está uma pergunta interessante e uma boa ilustração. Em quantos dos 47 anos, de 1970 a 2016, o retorno anual do S&P 500 ficou dentro de 2% do normal, isto é, entre 8% e 12%. Eu esperava que a resposta fosse não tão frequente, mas me surpreendi ao ver que isso acontecera apenas 3 vezes. Também foi uma surpresa saber que o retorno girava em torno de mais de 20 pontos percentuais do normal, acima de 30% ou abaixo de 10%, durante mais de um quarto do tempo, 13 dos últimos 47 anos. Então, uma coisa que pode ser dita com total convicção sobre o desempenho do mercado de ações é que a média certamente não é a norma. Flutuações de mercado dessa magnitude não são explicáveis quase que totalmente pelas mudanças nas empresas, setores ou economias. Elas são em grande parte atribuíveis às mudanças de humor dos investidores. Por fim, as ocasiões em que o retorno está nos extremos não se distribuem aleatoriamente ao longo dos anos. Eles agrupam-se devido ao fato de que as oscilações psicológicas dos investidores tendem a persistir por um tempo. Parafraseando Herb Stein, elas tendem a continuar até que parem. A maioria desses 13 anos extremos, para cima ou para baixo, estava dentro de um ano ou dois de outro ano de desempenho similarmente extremo na mesma direção. Que tal um exemplo de pêndulo em ação? Um dos adágios de mercado mais consagrados pelo tempo diz que os mercados flutuam entre ganância e medo. Há uma razão fundamental para isso. É porque as pessoas oscilam entre a ganância e medo. Em outras palavras, às vezes, as pessoas se sentem positivas e esperam coisas boas, e então se tornam gananciosas e querem faturar alto. Sua ganância as leva a competir para fazer investimentos, e isso faz com que os mercados subam, os ativos se apreciem. Porém, em outras ocasiões, não se sentem tão bem, e suas expectativas tornam-se negativas. Nesse caso, o medo assume o controle. Em vez do entusiasmo em ganhar dinheiro, vem a preocupação de perdê-lo. Com isso, retraem as compras, eliminando o ímpeto ascendente dos preços dos ativos. E talvez optem por vender, empurrando os preços para baixo. Quando estão em modo de medo, as emoções das pessoas trazem forças negativas para os mercados. Eis aqui parte da discussão sobre o jogo entre ganância e medo, retirado de The Happy Medium, julho de 2004. Quando eu era um analista novato, ouvíamos o tempo todo que o mercado de ações é movido pela ganância e pelo medo. Quando o ambiente de mercado está em equilíbrio saudável, ocorre um cabo de guerra entre otimistas, que querem ganhar dinheiro, e pessimistas, que procuram evitar perdas. Aqueles que querem comprar ações, mesmo tendo que pagar um preço um pouco acima do fechamento de ontem, e estes querem vendê-las, mesmo que seja em uma queda. Quando o mercado anda de lado, é porque o sentimento por trás desse cabo de guerra é dividido de maneira uniforme, e as pessoas, ou sentimentos, nas duas extremidades da corda, têm um peso aproximadamente igual. Os otimistas podem prevalecer por algum tempo, mas conforme os títulos se apreciam, os pessimistas ganham força, e os vendem mais barato. Ainda que calouro, não demorou muito para eu perceber que, muitas vezes, o mercado é movido pela ganância ou medo. Nos momentos que realmente contam, numerosas pessoas saltam de uma extremidade da corda para a outra. Ora, os gananciosos, ora, os medrosos,
predominam e influenciam dramaticamente o mercado. Quando há apenas ganância e o medo está ausente, por exemplo, todos querem comprar, ninguém quer vender e poucos conseguem pensar em razões pelas quais os preços não devem subir. E assim, agem por vezes aos trancos e barrancos, sem direção aparente. Nitidamente, foi o que aconteceu com as ações de tecnologia em 1999. A ganância era a característica dominante desse mercado. Quem estava de fora foi obrigado a assistir todos os outros enriquecerem. Investidores prudentes foram recompensados por um sentimento de estupidez. Naquele mercado, os compradores não sentiam medo. Há um novo paradigma, foi o grito de guerra. Cavalo encilhado não passa duas vezes. E a propósito, o preço pelo qual estou comprando não pode ser alto demais, porque o mercado é sempre eficiente. Todos perceberam um ciclo virtuoso, sem fim, em favor das ações da tecnologia. Mas, uma hora, algo muda. Aparece uma pedra no caminho, ou uma empresa importante relata um problema, ou surge um fator exógeno. Os preços também podem cair sob o seu próprio peso ou com base em uma queda na psicologia sem causa óbvia. Com certeza, ninguém que conheço pode dizer exatamente o que fez a bolha das empresas de tecnologia explodir em 2000. De alguma maneira, a ganância evaporou e o medo tomou conta. Compre antes que você perca foi trocado por venda antes de ficar com um mico na mão. E o medo, então, só fez crescer. As pessoas não se preocupam com oportunidades perdidas. Elas se preocupam em perder dinheiro. A exuberância irracional foi substituída por cautela excessiva. Se em 1999 as previsões para uma década foram acatadas com fervor, em 2002, o que se ouvia dos investidores escaldados pelos escândalos corporativos era: nunca mais confiarei na administração e como posso ter certeza de que os demonstrativos financeiros refletem a realidade? Sim, por exemplo, quase ninguém queria comprar os títulos das companhias envolvidas em escândalos, e os preços foram lá para baixo. É a partir dos extremos do ciclo de medo e ganância que surgem as maiores oportunidades de lucros de investimento, como nos Estados Unidos, a compra com grandes deságios de títulos de empresas inadimplentes, em 2003. O binômio ganância-medo é o contínuo psicológico ou emocional mais óbvio ao longo dos quais os investidores oscilam, e, em muitos aspectos, são os mais ilustrativos. Há outras mudanças emocionais ou psicológicas importantes. A maioria opera de maneira similar ao pêndulo de ganância-medo, e geralmente isso não é uma coincidência. Vários parâmetros estão interrelacionados. Eis alguns exemplos. Implícito no balanço entre ganância e medo está o duo euforia e depressão. Por exemplo, como já dissemos, a ganância pode não ser originada apenas por eventos positivos. Em vez disso, estes estimulam a euforia, a qual favorece a ganância. De modo análogo, eventos negativos podem levar à depressão e medo. Emoções fundamentais. A euforia e depressão estão na origem das oscilações. Investidores eufóricos podem se entusiasmar com o desenrolar dos acontecimentos atuais e aqueles que possam surgir no futuro. E isso pode acentuar sua fixação com a expectativa de lucro. Por outro lado, é improvável que investidores deprimidos se sintam positivos o bastante para serem gananciosos. Se você pensar sobre isso, a euforia é inconsistente com o medo e a depressão é inconsistente com a ganância. Na mesma linha, os investidores também oscilam entre o otimismo e o pessimismo. Eventos positivos, em geral, levam a expectativas de mais eventos e resultados positivos. Algo mais conhecido como otimismo. Este está na base da ganância. Não faz sentido pensar que as pessoas podem ser gananciosas e impulsionadas a investir quando suas expectativas são negativas. Com certeza, otimismo e pessimismo encorajam outras emoções e influenciam o comportamento. O próximo fenômeno que quero abordar é a tendência dos investidores a oscilar entre credulidade e ceticismo, e a flutuar entre fascínio de possíveis lucros no futuro e a insistência em um valor palpável, no aqui e agora. Quando as coisas estão indo bem no mundo e os preços dos ativos estão subindo, os investidores normalmente se dispõem a crer em histórias favoráveis sobre desenvolvimentos futuros, comprar ativos apreciados e arcar com os riscos elevados. E quando as coisas pioram, ficam mais propensos a rejeitar até projeções razoáveis e a recusar a compra, em grande parte porque os preços estão baixos, mesmo que isso aumente a probabilidade de que os ativos estejam baratos. Alguns investidores trabalham duro para quantificar os ganhos deste ano e o crescimento a partir daí. Outros se esforçam para valorar ativos reais, propriedade intelectual e vantagens comerciais, e prever quanto os outros pagarão por eles. E há os que tentam deduzir as implicações de valor nas fusões e aquisições, reestruturações e transações, que transformam empresas de capital aberto em capital fechado. É nisso tudo, e em muito mais, que as empresas do setor de investimento trabalham para prever e precificar o futuro. Aqui vai um exemplo. Em 2001, nossos fundos para dívidas em dificuldades investiu algumas centenas de milhões de dólares em empresas de telecomunicações falidas.
Em cada caso, o preço de compra era uma pequena fração dos valores investidos em ativos tangíveis, como equipamentos de comutação ou cabos de fibra ótica. Se pudéssemos revender esses materiais com alguma margem em relação ao que pagamos, o investimento seria lucrativo. A primeira venda, rápida, correu bem e ganhamos cerca de 50%. Mas logo depois, as pessoas deixaram de aparecer para dar lances nesses ativos. Os primeiros a comprar consideravam ter pago uma pechincha, mas, nas negociações posteriores, os possíveis compradores esquivavam-se de ativos que estavam se transformando em excesso de oferta. E isso leva ao meu ponto. Em 1999, os investidores aceitaram com sinceridade as previsões otimistas de suas empresas de telecomunicações sobre o futuro, e estavam dispostas a pagar com folga por esse potencial. Mas em 2001, já não viam potencial algum, e não se dispunham a pagar um centavo que fosse, já que a capacidade do setor excedia largamente suas necessidades atuais. E ninguém podia imaginar como absorver esse excesso ao longo da vida. Esse ciclo na disposição dos investidores de valorar o futuro é um dos ciclos mais poderosos que existe. Há uma metáfora simples relacionada ao setor imobiliário que me ajudou a entender esse fenômeno. Quanto vale um prédio vazio? Esse ativo tem um valor de reposição? É claro, mas não gera receitas e custa dinheiro para manter, na forma de impostos, seguro, manutenção mínima, pagamento de juros e custo de oportunidade. Em outras palavras, é um ralo de dinheiro. Quando o humor dos investidores é pessimista e eles não conseguem enxergar mais do que alguns anos, só conseguem pensar nos fluxos de caixa negativo e não conseguem visualizar o momento em que o prédio será alugado e lucrativo. Mas quando o humor melhora e o interesse no potencial futuro é alto, os investidores o imaginam cheio de inquilinos, pagando aluguéis elevados e tornando o prédio vendável a um preço exorbitante. A flutuação na disposição dos investidores de atribuir valor a possíveis desenvolvimentos futuros representa uma variação do ciclo cheio ou vazio. Suas oscilações, extremamente poderosas, não devem ser subestimadas. O investidor superior é maduro, racional, analítico, objetivo e não emotivo. E, portanto, faz uma análise completa do ambiente e dos fundamentos do investimento. Ele calcula o valor intrínseco de cada potencial ativo de investimento. E compra quando qualquer desconto do preço do valor intrínseco atual, mais qualquer aumento potencial do valor intrínseco no futuro, juntos, sugerem que comprar ao preço atual é uma boa ideia. Para realizar todas essas coisas, o investidor superior estabelece um equilíbrio apropriado entre medo, que é uma abreviatura de aversão ao risco, antipatia por perder e respeito pela incerteza e aleatoriedade, e ganância, também aspiração e agressividade. Todos sentem emoções, mas o investidor superior mantém esses elementos conflitantes em equilíbrio. A presença das duas forças compensatórias leva a um comportamento responsável, sábio e equilibrado. Os pontos importantes, no entanto, são estes. Poucas pessoas são estáveis ou não emotivas. Em razão disso, poucos investidores são capazes de estabelecer uma posição intermediária que equilibre ganância e medo, e permanecer lá, conforme desenvolvimentos mais e menos positivos surgem. Muito ao contrário, a maioria dos investidores oscila entre ser ganancioso, quando está otimista, e temeroso, quando está pessimista. A maioria oscila para essas posições na hora errada. Tornar-se mais ganancioso após o surgimento de desenvolvimentos positivos ter causado aumento dos preços e tornar-se mais temeroso após eventos negativos deprimirem os preços. A seguir, um pouco do que escrevi sobre o balanço da psicologia em On the Couch, no divã, em tradução livre. Há muitas outras maneiras pelas quais as peculiaridades não objetivas e não racionais comumente afetam o comportamento, como Carol Travis apontou em sua resenha no The Wall Street Journal, em 15 de maio de 2015, do livro do professor Richard Taylor, Misbehavior, The Making of Behavior Economics. Como psicólogo social, há muito tempo me divirto com economistas e sua curiosa noção fantasiosa do homem racional. Racional? Onde essas pessoas vivem? Até 50 anos atrás, estudos experimentais demonstravam que as pessoas não mudam suas decisões claramente erradas. Colocam dinheiro bom em dinheiro ruim, justificam previsões fracassadas em vez de admitir que estavam erradas e resistem, distorcem ou rejeitam sistematicamente informações que contestam suas crenças. A dificuldade de compreender os eventos, seu significado e suas potenciais implicações decorre em boa parte das distorções na psique dos investidores, e não só contribui, como realimenta para exacerbar as respostas destes. Assim, em vez de adotar uma abordagem objetiva e equilibrada, os investidores tendem a enfatizar com muito mais frequência apenas os pontos positivos ou negativos, e tendem a se tornar otimistas e ansiosos para comprar quando boas notícias, interpretadas positivamente, forçaram os preços a subir, e vice-versa. Tudo isso é óbvio, especialmente em retrospecto. Desse modo, com igual obviedade, entender e lidar com isso representa uma maneira potencial de melhorar os resultados. O ponto básico é que a psicologia oscila, e o comportamento da maioria das pessoas segue junto.
A flutuação entre ganância e medo é típica da oscilação do pêndulo psicológico. De fato, explica não só o comportamento da maioria dos investidores, mas também, pela ação coletiva, o comportamento de mercados inteiros. Quando a psicologia dá o ar de sua graça, para o bem ou para o mal, os mercados sobem e os eventos são positivos, e caem se estes são negativos. O pêndulo se detém por pouco tempo no ponto médio de seu arco. Na verdade, seu comportamento normal é girar em direção a um extremo ou outro, primeiro se recuperando de um extremo psicológico, muito alto ou muito baixo, e depois rumando em sentido oposto. Já o investidor superior resiste aos excessos psicológicos e, assim, se recusa a embarcar nessas oscilações. A grande maioria dos investidores altamente superiores que conheço são apáticos por natureza. De fato, creio que essa peculiaridade é um fator que colabora decisivamente para que obtenham sucesso. Essa é uma das minhas observações mais persistentes, e de forma relacionada, uma das perguntas mais frequentes é: se as pessoas podem aprender a ser menos emotivas? Minha resposta é sim e não. Acho que é possível que as pessoas estejam atentas a possíveis influências emocionais e tentem restringir seus efeitos. Mas também acho que as pessoas inerentemente indiferentes têm um grande trunfo nesse sentido. A falta de emotividade é um dom no investimento, mas também não em outras áreas, como no casamento. Não digo que as pessoas emotivas não podem ser bons investidores, mas isso exigirá uma grande dose de autoconsciência e autocontrole. Além da inter-relação das várias oscilações emocionais descritas nas últimas páginas, também é importante notar a natureza causal desses fenômenos. Assim como eventos positivos dão origem à euforia, e esta ao otimismo, que incita o aumento da ganância, as oscilações resultantes do somatório de todos esses elementos definem a maneira como os investidores percebem que as coisas flutuam, no céu de brigadeiro ou na escuridão da noite. A percepção dos eventos pelos investidores é influenciada por seus movimentos ao longo dos vários arcos emocionais, ou psicológicos. E essa percepção bifacetada se retroalimenta, criando mais euforia, otimismo e ganância. Eis como coloquei isso em On the Coach, janeiro de 2016. Um dos fatores mais significativos que impedem os investidores de chegar a conclusões apropriadas é a tendência de avaliar o mundo com sentimentalismo, e não com objetividade. Essa falha assume duas formas primárias: percepção seletiva e interpretação distorcida. Em outras palavras, às vezes, eles registram apenas os eventos positivos e ignoram os negativos, e às vezes o oposto é verdadeiro. Ocorre ainda de verem os eventos de uma forma positiva e às vezes de modo negativo, mas raramente suas percepções e interpretações são equilibradas e neutras. Desde os eventos de agosto de 2015, na China, recordo-me sempre da frase de um dos cartoons mais antigos do meu arquivo, e ainda um dos melhores: tudo que era bom para o mercado ontem não é bom para o mercado hoje. Em última análise, a psicologia do investidor raramente sopesa igualmente desenvolvimentos favoráveis e desfavoráveis. Da mesma forma, a interpretação dos eventos pelos investidores é geralmente influenciada por sua reação emocional a qualquer coisa que esteja acontecendo no momento. A maioria dos desenvolvimentos tem aspectos úteis e prejudiciais. Os investidores, porém, normalmente ficam obcecados com um ou outro, em vez de considerar os dois. Tudo parece muito óbvio. Os investidores raramente mantêm posições objetivas, racionais, neutras e estáveis. Primeiro, exibem um elevado grau de otimismo, ganância, tolerância ao risco e credulidade, e seu consequente comportamento faz com que os preços dos ativos subam, os retornos potenciais caiam e o risco aumente. Mas, então, por alguma razão, talvez a chegada de um ponto crítico, eles mudam para o pessimismo, medo, aversão ao risco e ceticismo, e com isso os preços dos ativos caem, os retornos prospectivos aumentam e o risco diminui. E o que é notável, cada grupo de fenômenos tende a acontecer em uníssono, e a oscilação de um lado para o outro muitas vezes vai muito além do que a razão pode exigir. Trata-se de algo muito louco. No mundo real, as coisas geralmente ficam entre o mais ou menos bom e o nem tanto. Mas no planeta investimento, a percepção frequentemente flutua de tudo perfeito para sem esperança. O pêndulo viaja de um extremo ao outro, quase sem parar no ponto médio feliz, e muito pouco ao alcance da racionalidade. Primeiro, a negação, depois a capitulação. A vida é repleta de eventos positivos e negativos, e na maioria dos dias topamos com alguns deles. Alguns dos eventos são ambíguos, contendo elementos bons e maus, tornando-os sujeitos a interpretações positivas ou negativas. É importante observar que as baixas taxas de juros são boas, porque estimulam a atividade empresarial e aumenta o valor presente, descontado dos fluxos de caixa futuro. Mas tem seu lado ruim, pois a atividade comercial mais forte, que elas estimulam, pode ocasionar inflação, e assim sinalizar aos bancos centrais que as taxas devem ser elevadas, retirando o estímulo. Essa dualidade leva a interpretações que flutuam de modo excessivo entre os polos, o que as leva muitas vezes a não valer um centavo. Há alguns anos, meu amigo John Brooks ilustrou magnificamente a questão da interpretação distorcida.
Veja como os investidores reagem aos eventos quando estão se sentindo de bem com a vida, o que geralmente significa que o mercado está subindo. Dados fortes. Fortalecimento da economia. Ações se recuperam. Dados fracos. É provável que o Banco Central intervenha. Ações se recuperam. Dados conforme esperado. Baixa volatilidade. Ações se recuperam. Bancos lucram 4 bilhões. Condições favoráveis para as empresas. Ações se recuperam. Bancos perdem 4 bilhões. As más notícias ficaram para trás. Ações recuperam-se. Picos do petróleo. Crescimento da economia global contribuindo para a demanda. Ações recuperam-se. Petróleo cai. Maior poder de compra do consumidor. Ações recuperam-se. Taxa de câmbio derrete. Ótimo para os exportadores. Ações recuperam-se. Taxa de câmbio nas alturas. Ótimo para as empresas importadoras. Ações recuperam-se. Picos de inflação. Ativos valorizam-se. Ações recuperam-se. Inflação cai. Melhora a qualidade dos ganhos. Ações recuperam-se. Naturalmente, o mesmo comportamento também acontece na direção oposta, quando as condições psicológicas são negativas e os mercados caem há algum tempo. Tudo é capaz de ser interpretado de modo negativo. É provável que dados econômicos robustos façam com que o Banco Central retire o estímulo, aumentando as taxas de juros. E dados fracos são um motivo para crer que as empresas terão problemas em obter os lucros previstos. Em outras palavras, não são os dados ou eventos, é a interpretação. E isso flutua com oscilações na psicologia. Quando o balanço do pêndulo o leva a qualquer um dos pontos extremos, um processo pode ter a aparência de um círculo virtuoso ou de um círculo vicioso. Se os eventos são predominantemente positivos e a psicologia é cor-de-rosa, os desenvolvimentos negativos tendem a ser negligenciados. Tudo é interpretado favoravelmente, e muitas vezes se pensa que as coisas são incapazes de piorar. A lógica que sustenta a expectativa de continuidade da bonança parece irresistível. Restrições e normas passadas são ignoradas ou racionalizadas, e quem enxerga limitações no futuro positivo é descartado como um velho ultrapassado e sem imaginação. O potencial para ganhos chega a ser visto como infinito, e os preços dos ativos sobem, provocando mais otimismo. Mas há o outro lado da moeda. Quando tudo vai mal por meses ou anos e a psicologia é altamente negativa, o que pode ser esquecido é o potencial de melhoria. Enfatizam-se os eventos desagradáveis e ignoram-se os positivos. O argumento para uma deterioração adicional parece sólido, sem refutação, e agora é a desvantagem que parece externa. O argumento para uma deterioração adicional parece sólido, sem refutação, e agora é a desvantagem que parece eterna. Os preços caem, resultando em mais pessimismo. Círculos virtuosos e viciosos são exageros não realistas. No passado, ainda que muitas vezes imaginados, nunca foram constatados. Mas esse fato não basta para que a maioria das pessoas resista a eles quando tudo parece sem freios. De novo, o investidor superior, que resiste a influências externas, permanece emocionalmente equilibrado e age de modo racional. Percebe eventos positivos e negativos, pesa-os com objetividade e os analisa desapaixonadamente. O fato, porém, é que às vezes a euforia e o otimismo fazem com que a maioria dos investidores vejam as coisas de forma mais positiva do que seria justificável. E às vezes, a depressão e o pessimismo os fazem ver apenas coisas ruins e interpretar eventos com um tom negativo. Recusar-se a reagir assim é uma das chaves para um investimento bem-sucedido. Otimismo, exuberância, confiança, credulidade, ousadia, tolerância ao risco e agressividade. Se tais fatores caracterizam o ambiente, estão dadas as condições para que uma fase de alta se mantenha dominante. Mas esses elementos não governarão um mercado para sempre. Por fim, cederão seu lugar ao medo, ao pessimismo, à prudência, à incerteza, ao ceticismo, à cautela, à aversão ao risco e à reticência. Falências são o produto de booms, e estou convencido de que, geralmente, é mais correto atribuí-los ao excesso do boom anterior do que ao evento específico que desencadeia a inversão de rumo. Normalmente, a ascensão em direção a qualquer um dos extremos é prontamente observável e, portanto, as implicações para os investidores devem ser óbvias para os observadores objetivos. Mas é claro, a oscilação do pêndulo do mercado para um extremo ou outro ocorre pela simples razão de que a psique da maioria dos participantes do mercado está se movendo na mesma direção, em um estilo parecido como de um rebanho. Na verdade, poucos entre os envolvidos agem com objetividade. Como já escrevi em meu memorando, Everyone Knows, todo mundo sabe. Esperar uma observação fria, generalizada durante uma mania de mercado faz tanto sentido quanto dizer todo mundo sabe que o mercado foi longe demais. Se muitas pessoas reconhecessem que foi longe demais, ele não estaria lá. Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 8. O ciclo das atitudes em direção ao risco. O investidor racional é sempre diligente, cético e apropriadamente avesso ao risco. Mas também está constantemente à procura de oportunidades de retorno potencial que compensem o risco. Esse é o ideal. Mas nos bons tempos ouvimos a maioria das pessoas dizer:
Risco? Que risco? Não noto muita coisa que possa dar errado. Veja como as coisas estão indo bem. E, ademais, o risco é meu amigo. Quanto mais riscos, mais dinheiro posso ganhar. Então, em momentos ruins, elas mudam, simplificando tudo. Não quero ganhar nem mais um centavo no mercado. Só não quero mais perder. Tirem-me daqui. Agora que passamos de considerar ciclos no abstrato para discuti-los ao operar no mundo dos investimentos, farei uma breve observação sobre a natureza fundamental do investimento, a fim de estabelecer uma base para a discussão que se seguirá. Algo disso, admito, virá de capítulos anteriores. O que é investir? Uma maneira de pensar isso é assumir riscos em prol de obter lucro. Os investidores tentam posicionar seus portfólios para lucrar com desenvolvimentos futuros, não para serem penalizados por eles. O investidor superior é simplesmente alguém que faz isso melhor do que outros. Sabemos o que acontecerá no futuro? Alguns investidores pensam que sim, ou pensam que precisam agir como se soubessem, porque, caso contrário, perderão seus empregos e seus clientes. Ou sofrerão uma lavagem cerebral, crendo ser possível estar certo sobre o futuro por haver obtido lucro durante muito tempo por meio de previsões, e de ter se condicionado a ignorar suas baixas taxas de sucesso no passado. Para outros investidores, os mais inteligentes e autoconscientes, acho, não há como ter certeza sobre o futuro. Eles podem formar uma opinião sobre eventos futuros, mas não têm certeza quanto à correção dela. Uma vez que, A. Investir consiste em lidar com o futuro, mas, B. O futuro não é cognoscível. É daí que vem o risco de investir. Se os eventos futuros fossem previsíveis, investir seria fácil e o lucro seria certo. Em tal situação, o nível geral de retorno pode ser baixo, pois há muito pouco risco envolvido. Mas esse é um tópico que fica para outra vez. No entanto, o fato dos eventos não serem previsíveis apresentam riscos. Como os eventos reais podem ser diferentes daqueles que foram previstos, ou a reação do mercado a eventos pode ser diferente da esperada, um portfólio pode ser posicionado incorretamente em face do futuro que se desdobra. Considerando que o risco, ou seja, a incerteza quanto aos eventos futuros e a possibilidade de maus resultados, é a fonte primária do desafio para investir, a capacidade de entender, avaliar e lidar com o risco é a marca do investidor superior e um fator essencial. Estou tentado a dizer que se trata do requisito essencial para o sucesso do investimento. Finalmente, é importante reconhecer que, embora o ambiente de investimento varie ao longo do tempo, em qualquer momento específico isso é um dado. O que quero dizer é que podemos aceitar o ambiente como ele é e investir, ou podemos rejeitá-lo e ficar de fora. Mas não há uma terceira opção que nos permita dizer: não gosto do ambiente como ele é hoje, exijo um diferente. Ou melhor, até podemos exigir outro, mas é claro que isso não vai se materializar. Minha opinião de que o risco é a principal peça móvel do investimento me faz concluir que, em qualquer momento, o modo como os investidores coletivamente enxergam os riscos e se comportam em relação a eles é de vital importância na formação do ambiente de investimento em que nós nos encontramos. O estado do ambiente é fundamental para determinar como nos comportar em relação ao risco em tal momento. A avaliação de onde estão as atitudes em relação ao risco em seu ciclo é o tema deste capítulo, talvez o mais importante deste livro. Um dos momentos da minha vida em que fui bafejado pela sorte foi quando tive a oportunidade de cursar a Graduate School of Business da Universidade de Chicago, renomada como Booth School, entre 1967 a 1969. Eu, como muitas pessoas naqueles dias, fui direto da faculdade para a pós-graduação, talvez como a rota mais eficiente para o sucesso, mas com um incentivo adicional fornecido pela Guerra do Vietnã e pelo projeto de acompanhamento. Nos 4 anos anteriores, eu tivera uma boa educação em finanças na Wharton, prática, não teórica e qualitativa. Minha escolha na pós-graduação foi muito fortuita, pois Chicago recém começara a ensinar uma nova teoria de finanças e investimentos, que havia sido desenvolvida, em grande parte, no início dos anos 1960. Assim, meu treinamento na Wharton foi posto ao lado de um estudo mais aprofundado em finanças, que era quase inteiramente acadêmico, teórico e quantitativo. Mal acabara de chegar a Chicago, foi-me apresentado um gráfico que forneceu grande parte da base para a nova teoria do investimento, e que serviu como ponto de partida para muito do meu pensamento e escrita desde aquela época. Gráfico: linha vertical, retorno; linha horizontal, risco. Esse gráfico tornou-se onipresente no mundo dos investimentos, desde que o conhecia há 50 anos atrás. Sua essência está no fato de a linha se inclinar para cima e para a direita, indicando uma relação positiva entre risco e retorno. Isso geralmente é, a meu ver, mal interpretado como significando que ativos mais arriscados produzem retornos maiores. E, portanto, se você quiser ganhar mais dinheiro, a resposta é assumir mais riscos. Essa reformulação carece de lógica, pois ativos os quais se pode contar que produzem retornos mais elevados não são, por definição, os mais arriscados. A linearidade com a qual a relação entre risco e retorno é apresentada no gráfico ignora o fato de que, em todos os níveis de risco, há uma série de resultados potenciais em relação ao retorno e exagera, portanto, a confiabilidade do relacionamento.
É isso que faz as pessoas dizerem que investimentos mais arriscados produzem retornos mais altos. Em lugar disso, penso que o gráfico deve ser interpretado como investimentos que parecem mais arriscados têm que parecer prometer retornos mais altos, ou então ninguém os fará. Palavras como parece e equivalentes são as corretas, pois indicam que o risco e o retorno potencial só podem ser estimados e que o mundo dos investimentos não funciona como uma máquina. Isso faz com que tais palavras sejam altamente apropriadas, na verdade, atraentes, para usar ao discutir investimentos. Para um estudo mais completo, veja o capítulo 5 de The Most Important Thing. As pessoas que imediatamente captam conceitos como risco e risco-retorno geralmente têm um senso intuitivo que as prepara para serem bons investidores. Espero que as razões por trás da minha interpretação do gráfico se tornem imediatamente claras, uma vez que eu lhe tenha solicitado para pensar a respeito. Suponhamos que um investidor, lógico, receba duas oportunidades de investimentos, ambos com o mesmo retorno esperado, mas em um caso, ele sendo virtualmente garantido e no outro, altamente incerto. Esperamos que ele escolha o primeiro, pois a maioria das pessoas prefere a certeza à incerteza. Por exemplo, se um título do Tesouro e uma startup de alta tecnologia parecessem propensos a retornar 7%, a grande maioria das pessoas optaria pelo título. Por que assumir o risco extra associado à startup, se não houver aumento do potencial de retorno para compensar o risco incremental? Bem, esse é o ponto. A maioria das pessoas prefere um 7% garantido a um 7% possível. Em outras palavras, a maioria das pessoas é avessa ao risco. Essa é a suposição essencial que sustenta a visão de finanças da Escola de Chicago. Para descrever a aversão ao risco, digo que a maioria das pessoas prefere a segurança e desprefere o risco, mesmo que eu nunca tenha visto a palavra despreferir em um dicionário. Há, entre o establishment linguístico e eu, uma absoluta diferença de opinião em relação à propriedade desse termo, mas penso ser uma ótima palavra. Se ela não existe, deveria. A antipatia generalizada pelo risco e a consequente inexistência no retorno incremental potencial, se houver risco incremental, são as razões pelas quais os títulos da dívida pública de longo prazo têm rendimentos mais elevados do que os de curto prazo, porque títulos com grau de investimento rendem menos que os títulos sem essa categorização, porque geralmente se espera que ações proporcionem retornos maiores que títulos, e porque é esperado que o investimento de capital de risco proporcione retornos mais elevados do que as ações de empresas de capital aberto. Note que estou falando apenas sobre expectativas e promessas, ou o que pode acontecer ou deveria acontecer, em vez de coisas que acontecerão ou com certeza acontecerão. Mas, em geral, essa expectativa de retorno incremental tem de estar presente para que a maioria das pessoas assuma voluntariamente riscos adicionais. Devido à natural despreferência pelo risco, é perfeitamente razoável esperar que, caso decidam assumi-lo, os investidores sejam convencidos das possibilidades de uma recompensa incremental. Os não audazes só se arriscarão se esperarem uma recompensa generosa por fazê-lo. Nada faz mais sentido. A aversão ao risco é um elemento essencial no investimento. O medo de perder policia os mercados. Como a maioria das pessoas é avessa ao risco, elas são cautelosas ao ponderar sobre investir. Fazem uma análise cuidadosa ao considerar investimentos, especialmente os arriscados. Ao analisar, adotam suposições conservadoras e ceticismo adequado. Exigem maiores margens de segurança em investimentos arriscados, para se protegerem contra erros analíticos e surpresas desagradáveis. Insistem em prêmios de risco saudáveis, a expectativa de retornos incrementais se vão realizar investimentos arriscados. Recusam-se a investir em algo que não faz sentido. Tudo isso é parte essencial do processo de investimento. Como esse é o procedimento dos investidores avessos ao risco, investir é uma ação racional para a qual proposições razoáveis são oferecidas. Em suma, a aversão ao risco é o principal elemento que mantém os mercados seguros e saudáveis. Mas veja bem, isso é uma descrição normativa, ou uma descrição de como as coisas deveriam ser. Essa é a maneira de agir do investidor superior e que deveria ser a de todos os investidores. Todavia, em termos globais, nem todos os fazem, e certamente nem todos agem de forma igual em todos os momentos. É um fato que as atitudes em relação ao risco mudam, e ao fazê-lo, alteram o ambiente de investimento. O restante deste capítulo tratará dessa questão. Como o ambiente de investimento é formado? Eis a questão. Em síntese, é o resultado das discussões que ocorrem no mercado entre os investidores, faladas ou sinalizadas por suas ações, seja no âmbito individual, seja em termos coletivos. Veja como descrevi a criação do ambiente de investimentos em Risco e Retorno hoje, em tradução livre, outubro de 2004. Usarei um mercado típico de alguns anos atrás para ilustrar como isso funciona na vida real. Digamos que a taxa de juros dos títulos do Tesouro norte-americano de 30 dias seja de 4%. Então, um investidor diz, para ficar com o papel durante 5 anos, quero 5%. E para comprar um de 10 anos, quero obter 6%. Ele exige uma taxa mais alta para prolongar o tempo de permanência, pois se preocupa com o risco de poder de compra, um risco que se assume aumentar com o tempo até o vencimento. É por isso que a curva de rendimento, que na realidade faz parte da linha do mercado de capitais, em geral se inclina para cima, com o aumento da vida útil dos ativos. Consideremos agora o risco de crédito.
Se o título do Tesouro de 10 anos nos pagar 6%, não comprarei um título corporativo de 10 anos, a menos que eu consiga 7%. Isso introduz o conceito de spread de crédito. Nosso investidor hipotético quer 100 pontos base para passar de um título governamental para um corporativo. Se o consenso dos investidores for o mesmo, será esse o spread. E se deixarmos de lado os títulos com grau de investimento? Não vou nem tocar em um título sem grau de investimento, a menos que eu ganhe 600 sobre o título do Tesouro de vencimento comparável. Então, aqueles títulos devem render 12%, um spread de 6% sobre o que paga o Tesouro, se quiserem atrair compradores. Agora vamos sair da renda fixa. Tudo fica mais difícil, porque você simplesmente não tem como sair por aí à procura do retorno esperado em investimentos como ações, porque seus retornos são conjecturais, não fixos. Mas os investidores têm um senso para essas coisas. Historicamente, as ações do S&P retornaram 10%, e eu só vou compará-las se achar que continuarão assim. Então, em teoria, o investidor comum determina o lucro por ação, a taxa de crescimento dos lucros e o percentual de dividendos, e os insere em um modelo de avaliação, para chegar ao preço pelo qual as ações do S&P retornarão 10%. Embora eu não tenha certeza que esse processo seja tão metódico assim na atualidade. E as ações mais arriscadas devem dar um retorno maior. Eu não vou comprar no Nasdaq, a menos que eu consiga 13%. A partir daí, é para frente e para cima. Se eu conseguir 10% nas ações, preciso de 15% para aceitar a iliquidez e a incerteza associadas ao setor imobiliário, e 25% se eu investir em aquisições de ações ordinárias, e 30% para que eu me interesse em investir em capital de risco, com baixa taxa de sucesso. É assim que parece funcionar. Na verdade, acho que geralmente funciona assim mesmo, apesar dos requisitos não serem os mesmos em todos os momentos. O resultado é uma linha de mercado de capitais do tipo que se tornou familiar para muitos de nós, como mostrados a seguir. Gráfico: linha vertical, retorno, linha horizontal, risco. Taxa interbancária, 4%. Títulos públicos de 5 anos, 5%. Títulos públicos de 10 anos, 6%. Títulos de alto grau de investimento, 7%. Ações S&P, 10%. Títulos sem grau de investimento, 12%. Small Stocks, 13%. Títulos imobiliários, 15%. Ações ordinárias, 25%. Capital de risco, 30%. O processo descrito resulta na formação de um Continuum Risco-Retorno, ou Linha do Mercado de Capitais, LNC. Esse processo estabelece o nível geral de retorno em relação ao risco, bem como o quantum de retorno incremental prometido, ou prêmio de risco, que é esperado para o risco incremental. Em um mundo racional, o resultado será o seguinte: investimentos que parecem mais arriscados serão precificados para que pareçam oferecer maiores retornos. O acréscimo do retorno por unidade de risco incremental será razoável e apropriado. O aumento no retorno esperado geralmente parecerá ser consistentemente proporcional ao risco incremental, ou seja, uma unidade de risco incremental em um ponto no contínuo provavelmente trará o mesmo retorno incremental de uma unidade similar de risco incremental em outro lugar no contínuo. Assim, não haverá pontos específicos no contínuo em que o risco é recompensado muito mais ou muito menos do que os outros, ou seja, investimentos cujo retorno ajustado ao risco prometido é obviamente superior ao restante. Em um mundo racional, quaisquer violações dessas cláusulas poderiam fazer com que o capital se movesse de tal forma que os preços dos ativos mal precificados fossem aumentados ou empurrados para baixo. Em consequências, as violações seriam corrigidas. Todos os investimentos ofereceriam retornos ajustados ao risco, que seriam justos em relação uns aos outros. Os investidores poderiam aumentar seus retornos apenas aumentando a quantidade de risco que suportam. No caso de os investidores sempre se comportarem dessa maneira, isso implicaria num mundo constituído de mercados eficientes, no qual nenhum investimento oferece um retorno mais bem ajustado ao risco do que qualquer outro. É claro que os mercados nem sempre funcionam como deveriam. As coisas nem sempre têm um preço certo. Mas a sugestão geral da eficácia é lógica demais para ser desconsiderada. A eficácia do mercado é outro tópico essencial, mas não irei mais a fundo nisso. Veja o capítulo 2 de The Most Important Thing, bem como a segunda metade de Get Lucky, Tendo Sorte, em tradução livre, janeiro de 2014. Convém frisar que as flutuações nas atitudes em relação ao risco podem causar exceções aos princípios descritos aqui. Há ocasiões em que os investidores ficam muito avessos ao risco e, em outras, relaxam essa disposição e tornam-se tolerantes demais a ele. Quando eventos positivos ocorrem, como descrito no último capítulo, e euforia, otimismo e ganância aumentam, os investidores tendem a se tornar menos avessos ao risco do que o usual e do que deveriam ser. Quais são os efeitos, seguindo a lista de atitudes tomadas pelos investidores da página 110? Ao se sentirem mais confortáveis com o meio ambiente e mais otimistas quanto aos prováveis resultados, eles baixam a guarda com relação ao processo de investimento. Uma vez que eles já não consideram o investimento como algo arriscado, não vem a necessidade de uma análise minuciosa. Eles tendem a fazer suposições mais generosas e substituem o ceticismo pela credulidade. Eles tendem a se contentar com uma margem de segurança menor. Vendo o risco como menos preocupante, eles não mais exigem prêmios de risco tão amplos quanto no passado.
Eles se comportam menos defensivamente, pois são mais atraídos pelos retornos dos investimentos arriscados e menos desconfiados do risco que envolvem. Por essas razões que, como você verá no próximo capítulo, os financiamentos mais duvidosos são concluídos nas economias e mercados financeiros mais dinâmicos. Nos bons tempos, as pessoas ficam mais otimistas, abandonam a cautela e aceitam prêmios de risco baixos em investimentos arriscados. Além disso, menos pessimistas e menos temerosos tendem a perder interesse pelo trecho mais seguro do contínuo risco-retorno. Essa combinação de elementos leva o preço dos ativos de risco a subirem em relação aos ativos mais seguros. Assim, não é de admirar que investimentos mais imprudentes sejam feitos mais em momentos bons do que ruins. Isso acontece mesmo que os preços mais altos em investimentos arriscados possam significar que os prêmios de risco prospectivos oferecidos para tornar esses investimentos mais arriscados são mais acanhados do que em tempos de maior consciência sobre o risco. A menor insistência em adequar os prêmios de risco faz com que a inclinação da linha do mercado de capitais, LMC, se achate. Voltando à geometria do ensino médio, lembramos que a inclinação de uma linha em um gráfico é a distância percorrida no eixo vertical por unidade de mudança ao longo do eixo horizontal. A inclinação da LMC reflete a quantidade de retorno potencial incremental, que é oferecida por unidade de risco incremental suportado. Assim, é uma indicação direta do grau de aversão ao risco presente no mercado. Em períodos de esquecimento em relação ao risco, ou alta tolerância a riscos, a redução da demanda em termos de prêmios de risco faz com que a inclinação da linha se achate e o nível de compensação de risco seja menor. O menor ângulo da inclinação da LMC significa, por definição, que há menor incremento de retorno por unidade de aumento de risco. Em termos mais simples, o retorno do risco é baixo. Em minha opinião, todos esses itens acompanham logicamente a observação direta. O processo é o seguinte: eventos positivos levam ao aumento do otimismo. O aumento do otimismo deixa as pessoas mais tolerantes ao risco. O aumento na tolerância ao risco ocasiona menores prêmios de risco. Uma redução na exigência de prêmios de risco equivale a menor exigência de retornos sobre ativos de risco. Uma redução da exigência de retornos sobre ativos de risco faz seus preços crescerem. Preços mais altos tornam os ativos ainda mais arriscados, mas também atraem a compra por parte dos investidores por impulso, que vão em busca de ações em ascensão. Daí se segue que o risco é alto quando os investidores sentem que ele é baixo. E a compensação do risco é mínima se o risco está no máximo, justo quando a compensação do risco é mais necessária. É demais para o investidor racional. Para mim, a conclusão de tudo isso é que a maior fonte de risco de investimento é a crença de que não há risco. A tolerância generalizada ao risco, ou um elevado grau de conforto do investidor em relação ao risco, é o maior precursor dos subsequentes declínios do mercado. Porém, como a maioria dos investidores segue a progressão descrita antes, isso raramente é percebido no momento em que percebê-la e tornar-se cauteloso é o mais importante. Como o outro lado da moeda deve ser óbvio, não me deterei nele, mas usarei um minuto para falar sobre o que acontece quando o declínio do ciclo de atitudes em relação ao risco torna os investidores mais avessos ao risco. Uma das características mais importantes dos ciclos psicológicos é sua compulsão pelo extremismo. Os ciclos oscilam não apenas em direções e graus que fazem sentido, mas também de maneira estapafúrdias e radicais. Por exemplo, os investidores, em grupo, de vez em quando dizem: "Deixe o risco para lá, ficaremos todos ricos." Sua paixão e entusiasmo fazem com que aceitem pagar preços tão altos e caiam em histórias tão irrealistas que, depois do fato, seria algo risível se o dano causado não fosse tão grande. Depois de haverem se excedido em tais desatinos e perdido muito dinheiro na forçosa desaceleração rumo à prudência, unem-se pelos extremos da ganância e credulidade. Eles se perguntam como puderam ter se comportado de maneira tão insensata. Confessam que nunca entenderam realmente o funcionamento dos investimentos exóticos e fascinantes em que se envolveram, e prometem nunca mais entrar em uma dessas. Assim como a inadequação de sua aversão ao risco lhes permite empurrar os preços para cima e comprar na alta, hipnotizados pela visão de dinheiro fácil em um mundo no qual não podiam visualizar qualquer risco, agora eles jogam os preços para baixo e vendem quando o mercado está no fundo do poço. A experiência recente e desagradável deles os convence, ao contrário do que pensavam quando tudo estava indo bem, de que o investimento é um campo arriscado no qual não deveriam ter entrado. E, como consequência, sua aversão ao risco vai da inadequada à excessiva. A recente experiência dolorosa e a expectativa negativa que adquiriram sobre o que vem pela frente aumenta-lhes a cautela. Agora, associando investimentos com perda em vez de lucro, eles passam a dar ênfase à precaução contra mais perdas em relação à procura de oportunidades. Eles se asseguram de que seus pressupostos são conservadores o suficiente para descartar todo o potencial de desapontamento e incorporam o extremo ceticismo. Eles acham impossível identificar e mesmo imaginar investimentos cuja margem de segurança seja adequada. Por verem risco em todos os lugares, consideram insuficientes até mesmo os atuais e inchados prêmios de risco.
Eles se tornaram extremamente preocupados, do mesmo modo que a tolerância ao risco os posicionou como compradores de ativos cujos preços estavam nas nuvens. Agora sua gigante aversão ao risco faz deles vendedores, certamente não compradores, no chão do mercado. É esse o ponto. Em tais circunstâncias, a percepção de risco é exagerada e a inclinação da LMC torna-se excessiva. De forma totalmente contrária à minha descrição da LMC plana, a maior parte da inclinação aqui significa que o incremento de retorno esperado por unidade de aumento de risco é extraordinariamente generoso. Este é um mercado avesso ao risco e oferece um retorno exagerado para o risco. Assim, a recompensa por ter um risco incremental é maior exatamente no momento em que, melhor dizendo, simplesmente porque as pessoas se recusam absolutamente a suportá-la. Como as atitudes de risco oscilam de alto para baixo, o mesmo acontece com as oportunidades de lucro ou perda. Na bonança, os preços dos ativos estão subindo, os investidores veem o futuro com óculos cor-de-rosa, arriscam-se como seus amigos e lucram com facilidade. Todos sentem o mesmo, o que significa que pouca aversão ao risco é incorporada nos preços, e portanto eles são precários. Os investidores tornam-se tolerantes ao risco justamente quando deveriam aumentar sua aversão a ele. Analogamente, mercados em baixa, investidores idem. Os mercados são tidos como um lugar para perder dinheiro, o risco como algo a ser evitado a todo custo, e as perdas são desoladamente prováveis. Como descrevi no final do último capítulo, na prevalência de um excesso de cautela, ninguém a. aceitará possibilidades cercadas de qualquer otimismo e b. admitirá a eventualidade de que uma suposição possa ser ruim demais para não ser verdade. Assim, como a tolerância ao risco é ilimitada no topo, é inexistente na parte inferior. Essa negatividade faz com que os preços caiam para níveis em que as perdas são altamente improváveis e os ganhos possam ser enormes, mas as cicatrizes das quedas anteriores tendem a ampliar a aversão ao risco dos investidores, imobilizando-os bem quando preços e riscos estão em seu nível mais baixo. Gostaria de fornecer um exemplo real de mudança de atitude, com o benefício de alguma quantificação tirada de The Rap Medium, julho de 2004. A prevalência da tolerância ao risco, ou inconsciência do risco, no final da década de 1990 era insofismável. Eu, pessoalmente, ouvi um importante estrategista de corretagem dizer: as ações estão superfaturadas, mas não o suficiente para impedi-las de serem uma compra. E todos nós ouvimos o homem na rua dizer: meu fundo de pensão empresarial vai tão bem que eu não me importaria se ele caísse um terço. Onde estaria esse sujeito 2 ou 3 anos depois? Não. Essas atitudes tolerantes ao risco não persistirão para sempre. Em algum momento, algo irá se intrometer, expondo as imperfeições dos títulos e os preços muito altos. Os preços vão diminuir. Os investidores que possuem $100 terão agora $60. E o medo de perder os $60 restantes superará a vontade de recuperar os 40 perdidos. A aversão ao risco voltará, e em geral, excessivamente. Então, alguma quantificação desse ciclo? Em meados de 1998, pouco antes da quebra do fundo norte-americano LTCM, Long Term Capital Management, trazer os investidores, à exceção dos techs, de volta ao bom senso, cerca de 12,5 bilhões em títulos adimplentes renderam mais de 20%. Um possível limite para o rótulo de dívidas em dificuldades. Tratam-se de títulos inadimplentes de empresas sob ou prestes a ficar protegidas pela lei de falência dos Estados Unidos. Como os investidores não estavam muito preocupados com o risco, exigiam retornos super elevados de relativamente poucos títulos não inadimplentes. A expressão sorriso de orelha a orelha pode descrever melhor a atitude deles. Mas o falecimento do long term despertou os investidores para a existência do risco e, um ano depois, o volume de títulos cujo rendimento superou 20% mais que triplicou, chegando a 38,7 bilhões. Em meados de 2002, quando os escândalos corporativos aterrorizavam o mercado de dívidas, os 20% de seus rendimentos haviam crescido para 105,6 bilhões, 8,5 vezes o nível de apenas 4 anos antes. A aversão ao risco percorreu um longo caminho desde a inadequação e, como os acontecimentos posteriores mostraram, tornou-se excessiva. Em 31 de março de 2004, aquele número caiu 85% para apenas 16,2 bilhões. A aversão ao risco havia retrocedido e possivelmente se tornado novamente inadequada. Tenho certeza que os fundamentos não flutuam em qualquer grau como o refletido nos preços, nos rendimentos e, portanto, no registro das dívidas em dificuldades. Como de costume, a realidade foi muito exagerada pelas oscilações na psicologia. Quando os investidores em geral são muito tolerantes ao risco, os preços dos valores mobiliários podem incorporar mais riscos do que podem dar de retorno. E quando os investidores são muito avessos ao risco, os preços podem proporcionar mais retorno que risco. O título de memorando citado, The Rap Medium, o meio termo, foi inspirado na sabedoria da minha mãe e em seus constantes lembretes de que deveríamos evitar comportamentos extremos. Em vez disso, devemos tender para o meio, na maioria das coisas, em direção a um equilíbrio razoável entre o muito e o pouco. Porém, minha experiência como investidor me leva a concluir que o meio termo raramente é visto.
Se você refletir sobre o que informei acerca do gráfico de um ciclo típico na página 26, você pode ficar impressionado ao descobrir que, nos estágios A, B e G, fenômenos cíclicos tendem a retornar dos extremos e se mover na direção de uma média mais razoável. Que coisa racional isso. Mas então, como já disse, normalmente ocorre que essas correções dos extremos continuam além do ponto médio nos estágios B, E e H, em direção ao extremo oposto. Um estatístico que olhar para o gráfico anterior lhe dirá que, em média, o fenômeno traçado é o valor central ou está vinculado à tendência secular. Nós, porém, o vemos quase sempre em movimento, ora se afastando, ora recuando em direção àqueles pontos médios. Na verdade, permanece nos altos e baixos extremos, tanto quanto nos pontos médios. Em relação ao risco, a maioria dos investidores age da mesma forma. Qual é a maior fonte de risco do investimento? Os desenvolvimentos econômicos negativos? Eventos corporativos que ficam aquém das previsões? Empresas cujos produtos se tornaram não competitivos? Diminuição da massa salarial? Baixa credibilidade? Não. Recorde uma situação na qual o preço dos ativos atingem níveis excessivamente altos como resultado de um novo e inebriante argumento de investimento que não pode ser justificado com base nos fundamentos e que faz com que avaliações demasiadamente altas lhe sejam atribuídas. E quando esses preços são atingidos? Quando a aversão ao risco e a cautela evaporam e a tolerância ao risco e o otimismo ocupam o espaço vazio. Essa condição é o maior inimigo do investidor.